Olá, gente, dando sequência aqui o segundo episódio da série de saúde do adolescente, tá? E como eu estava falando das características do adolescente, essa questão de ele estar num momento mais social, um momento de grupo, de busca de se inserir na sociedade, de se abrir para o mundo, né? Então, o que acontece? Naturalmente, o adolescente ele tem uma tendência a buscar a sua identidade, né? Como eu já disse no outro vídeo também. E muitos pais não entendem isso. Por quê? Porque de repente, né, o adolescente cada vez mais ele vai se negando a repetir os padrões e costumes da sua família e adquirindo outro tipo de costume, outro tipo de jeito de falar, outro tipo de pensar, outro tipo de pensamento, maneiras de agir, né? Isso incomoda os pais, porque eles sentem que eles estão perdendo o controle dos filhos, né? E, gente, o adolescente, ele deve sim ser acompanhado, né? Deve sim ter uma medida de um certo controle, mas é um controle diferente da criança. Você não pode mais exigir que o adolescente seja o que você quer que ele seja. Ele precisa, é necessário que ele precisa descobrir o que ele quer ser, quem é ele, né? Então muitos pais ficam frustrados porque os filhos são desobedientes, porque os filhos estão diferentes, porque a comunicação não é a mesma. Esse distanciamento ele é super saudável, ele é natural, né, esse distanciamento, porque ninguém quer ser uma cópia do pai e da mãe. A gente quer ser a gente quer ser nós mesmos, né? Queremos ser nós mesmos. Então para isso, a gente precisa de um afastamento do pai e da mãe, para a gente poder buscar outras experiências, para poder formar a nossa identidade, né? Porque o ser humano busca sempre a evolução. Então, como que eu vou ser evoluído, vou estar no nível à frente da minha família se eu for igual a ela, né? Então, eu preciso buscar novas referências para buscar esse processo de evolução, tá? Então, gente, uma coisa que é importante também é o seguinte, muitos pais reclamam, falam, ai, meu filho é rebelde, ele não é o mesmo, ele não obedece, ele dá trabalho. Gente, isso é um perfil de uma pessoa criativa, de uma pessoa que está se empoderando, de uma pessoa que está buscando desenvolver sua opinião própria. Tá? Isso é super saudável. É um perfil, por exemplo, que pode preparar ele para liderança, para posições de liderança, né? Para cargos de liderança no futuro. Então isso é muito importante, né? Então tem uma tendência geralmente ao extremo, ou é aquela pessoa que dá trabalho, que é rebelde, que questiona tudo, que sabe, que quebra as regras, ou aquela pessoa que é muito quietinha, que obedece direitinho, que pode tirar boas notas, que faz tudo que o papai e a mamãe diz para fazer, né? Só que essas pessoas também têm um risco grande, qual que é? Um risco de serem pessoas que, por seguirem tanto as regras e a cobrança dos pais e da sociedade, pessoas que não conseguem desenvolver tão bem essas características de interação social. Então são pessoas que têm tendência a serem mais tímidas, introspectivas, dificuldade em falar em público, né? Dificuldade de saber o que quer da vida, o que quer de se postar diante da vida, né? Então isso também é perigoso, não é bom. Então se seu filho é muito obediente, ele sempre faz tudo que você manda, isso não é um sinal de saúde. Isso é uma coisa a se preocupar, né? Se ficar atento. Então, qual que é a tendência? Essa pessoa, esse adolescente que obedece tudo direitinho que o papai e a mamãe diz, ele será um ótimo empregado, né? Será uma pessoa com uma personalidade mais passiva, né? Com tendência a ser um empregado, ser mandado por alguém, porque ela aprende a obedecer, ela não aprende a ser autônoma, ela não aprende a decidir, não aprende a ser criativa, a resolver problemas, ela aprende a obedecer, né? Então, pense que tipo de filho você quer.
Um filho para liderança ou um filho para ser empregado de alguém? Fica aí uma reflexão. Então, quanto mais criativo, mais empoderado ele for, maior a chance dele ter uma posição de liderança no futuro. Quanto mais obediente, quanto mais certinho, digamos assim, quanto mais ele cumprir as expectativas que você geralmente tem dele, maior a chance dele ser um empregado, tá? Não que um seja melhor que o outro, gente, mas geralmente isso gera resultados opostos, né? Às vezes pessoas que são muito extrovertidas, muito até explosivas, imediatistas, né? E outras pessoas que são muito cuidadosas, que têm medo de se expor, têm medo de ousar, que são muito retidas, né? Geralmente tem essa tendência a esses opostos. E qual que é o caminho? O caminho é buscar o equilíbrio dessas duas coisas, né? De ter a persistência, ter o foco, saber respeitar a hierarquia, mas ao mesmo tempo também saber tomar decisões, ser criativo, ser empoderado, ter autoconfiança, né? E na adolescência, a baixa autoestima é uma prevalência muito grande, tá? Porque muitas pessoas quando chegam na adolescência, começam a perceber o peso social, porque as pessoas começam a se comparar, começam a se criticar, começa a rolar o bullying nas escolas, começa a rolar avaliação física, as pessoas começam a quantificar quem que é mais bonito, quem que é menos bonito, quem que é mais legal, quem que é menos legal, começa essa comparação, né? Então, muita gente tem autoestima baixa, né? Ou então tem um ego tão elevado, né? Aquelas pessoas que são os queridinhos na escola, né? Que são pessoas populares, tem um ego elevado que acabam tendo problema de falta de humildade, de imediatismo, de falta de constância, né? De falta de sensibilidade. Então a gente precisa buscar esse caminho do meio, tá? O caminho de equilibrar, dar estrutura, mas também dar asas, raízes e asas para os adolescentes, certo? Então, gente, muito importante essa consciência. Se seu filho está um pouquinho mais afastado de você e está agindo diferente, isso é normal, isso faz parte da evolução dele, tá? Da evolução dela. O que precisa ser feito é mudar a postura de relacionamento com esse adolescente, porque você não pode mais tratar ele como tratava antes quando era criança, não é? Então, como que você muda? Você está preparando ele para a vida adulta. Então, você vai preparar ele para tomar decisões. Um adulto precisa tomar decisões. E como você prepara ele? Em vez de você obrigar ele a fazer o que você quer que ele faça, você vai fazer mais perguntas. Você vai dar opções, vai negociar, né? Lógico que tem algumas coisas que é sem negociação, que o pai e a mãe precisa ser firme, precisa ser forte, a fim de preservar a segurança desse adolescente, né? Realmente algumas coisas o adolescente acha que tem autonomia, acha que sabe o que está fazendo e não sabe. Então o pai, a mãe precisa ter essa sensibilidade para poder saber até onde ele pode deixar o adolescente sozinho, até onde ele precisa ser um pouco mais firme, né? Mas sempre que possível negociar, conversar, abrir para diálogo, tá? Mas veja que não adianta ser um monólogo autoritário. Isso não é conversa, gente. Conversar é falar e ouvir. Vocês estão ouvindo seus adolescentes, ouvindo o que eles têm a dizer, ouvindo a opinião deles, estão considerando de verdade? Porque se vocês estiverem dando sempre bronca, sempre punindo, sempre sendo autoritário, isso só vai afastar mais ainda o adolescente de você. E isso vai quebrar o vínculo, tá? Porque você está indo contra a natureza dele, que é a natureza do empoderamento dele. Tá? Você precisa respeitar ele como um ser que pode tomar suas próprias decisões, pelo menos parte delas, né? Gente, esse foi o segundo episódio da série, tá? E eu vou gravar mais um episódio para a gente continuar aprofundando nesse assunto. Um beijo.